Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Tu tens sido e tu serás. Tu tens visto e tu verás. Sondas meu cair e levantar quando eu venho e vou. Tu estás a olhar, firmas estrelas, cobres o mar e sabes quem eu sou. Tu tens sido e tu serás. Tu tens visto e tu verás. Sondas meu cair e levantar quando eu venho e vou. Tu estás a olhar, firmas estrelas, cobres o mar e sabes quem eu sou. Sabes quem eu sou. E nada se esconde do teu olhar. Aonde eu vou, tu vais me achar. Conheces detalhes do meu ser, pois tu és Deus e tudo podes ver. E nada se esconde do teu olhar. Aonde eu vou, tu vais me achar. Conheces detalhes do meu ser, pois tu és Deus e tudo podes ver. Sabes quem eu sou. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 17. Quem está comigo aí hoje no multimídia, ok?
vamos precisar aí de estarmos sincronizados, tá bom? Eu preciso ver vocês, para quando eu der o sinal, vocês fazerem aí a mudança, tá bom? Quem é que está aí? Só vejo uma mão, o Kelly ou Moisés, muito bem. Então, Moisés, tenta dar um jeitinho para mim ver aí, de forma que quando for a hora, você me ajuda aí, estou sem o apontador. Vamos começar lendo do versículo 1 em diante, Mateus capítulo 17, mais uma vez com alegria saudamos os nossos amigos, os nossos irmãos que estão aí online, nos mais diversos lugares, aonde estiver, Deus esteja contigo, fale poderosamente também nesta hora. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois de quê? 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me alegro, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos desmaiaram e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais a ninguém senão Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém contasse a visão, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. Que Deus aplique esta palavra em nosso coração. Nós iremos refletir um pouco sobre o tema Jesus, nosso modelo de espiritualidade. Este capítulo é dividido em 3 partes. Como podemos nos relacionar de forma equilibrada no relacionamento com Deus, no relacionamento com as trevas, com este mundo, e como podemos nos relacionar de forma equilibrada com o dinheiro. Abramos o nosso coração para entender o que Deus tem para cada um de nós nesta oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença do Senhor com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor maravilhoso, pela bênção de termos durante a semana, na correria, um tempo, Senhor, para o refrigério da alma, um tempo para estarmos juntos com os nossos irmãos, aprendermos um pouco daquilo que o Senhor quer nos ensinar, sermos abençoados, porque cada culto que participamos é uma bênção das nossas vidas. E agora, Senhor, no nome de Jesus, esteja trazendo à memória a palavra do teu coração para cada um de nós. Fala conosco, Senhor, pois oramos confiadamente para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, a palavra equilíbrio é uma palavra indispensável, não apenas uma palavra, mas uma atitude indispensável para todos os relacionamentos
da vida. Eu devo parar de reclamar dos resultados frustrantes, porque o problema não está nos resultados, mas os resultados são consequência de nos relacionarmos de forma indevida, seja no casamento, seja na sociedade, seja com o dinheiro, seja com a igreja, seja com Deus, seja com o pecado. Precisamos ter sabedoria e nos relacionarmos da forma acertada, da forma que Deus espera que nós hajamos, tratemos. Começamos então com um pequeno esboço. Coloquemos aí então este pequeno esboço deste capítulo 17 de Mateus. Como dissemos, destas divisões todas, pensamos em 3 divisões. Primeiro, o relacionamento com Deus, como agir quando estamos diante dos poderes das trevas e como agir com o dinheiro. Então Jesus começa no capítulo 16, verso 28. O que é que diz no capítulo 16, verso 28? Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Ou seja, 7 dias antes, Jesus já sabia que iria acontecer aquela visão extraordinária. Ele disse: alguns aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem no seu reino, na sua glória, na sua majestade. E isso acontece exatamente 7 dias depois, como diz o texto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo aqueles, e naquela madrugada eles tiveram aquela visão maravilhosa. A maior maravilha que vamos ver dos versículos 1 ao 9 é que Jesus é Deus. Logo em seguida, Jesus, Deus explicando a Bíblia. Por que é necessário que o Filho do Homem morra? Jesus disse, não digam isso agora, mas ele explica a palavra. Terceiro, a espiritualidade equilibrada, tanto quanto quando ele estava lá em cima no monte, como agora, a partir do verso 10, verso 14, quando ele vai para o monte, e os outros 9 discípulos estão sendo perturbados por demônio. Jesus mais uma vez relembra aos discípulos: é preciso que o Filho do Homem dê a sua própria vida, porque eles estavam com outros pensamentos. A cruz estava fora de cogitação, assim como para muitos hoje a cruz está fora de cogitação. Queridos irmãos, o ser humano é um ser religioso. Lamentavelmente, depois do pecado, a grande maioria das religiões afastam o homem de Deus. Em muitos arraiais, quanto mais religioso a pessoa é, mais filho do inferno ela se torna. Já pararam para pensar nisso? Lamentavelmente, tem sido assim. O ser humano se deixa levar pelo humanismo exacerbado, por uma busca de uma espiritualidade que exclui Deus. E aí, nesta noite, eu quero convidar os irmãos para nós pensarmos neste mundo desequilibrado, pensarmos em Jesus, que é o nosso modelo de equilíbrio. Jesus, vamos dizer juntos: Jesus, nosso modelo de espiritualidade equilibrada. Todos juntos? Jesus, nosso modelo de espiritualidade equilibrada. E aí pensamos primeiro na espiritualidade do monte. Veja então aí
esta tela. A espiritualidade do monte. A ênfase deste tipo de espiritualidade, representada por aqueles discípulos, é uma espiritualidade de busca de Deus, de emoções, de visões, mas sem entendimento. Lamentavelmente, existe aqueles que só entendem, é só a letra, mas a palavra primeiro vai nos ajudar a pensar naqueles que buscam apenas uma experiência externa. Vamos acompanhar juntos então? Vejam só, a espiritualidade do monte, esta ênfase, esta êxtase sem o entendimento. Primeiro, não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Para eles, Jesus era mais um, assim como aqueles outros, Elias e Moisés. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é Deus. E ali, quando eles olharam e viram Jesus junto com aqueles, eles dizem: vamos fazer aqui uma cabana para Elias, outro para Moisés, como se Jesus fosse apenas mais um. Segundo, não discerniram seus próprios ministérios. A vida cristã, irmãos, não é somente o monte, não é somente a êxtase ou o êxtase. A vida cristã é também o se importar. Enquanto eles estavam ali maravilhados na presença, lá embaixo tinha gente sofrendo, pessoa endemoniada, os outros discípulos passando vergonha. Não sei quantos já ouviram a experiência daquele monge que estava numa colônia de leprosos, e aquele monge estava orando e dizendo, ele subiu para um monte e começou dizendo: Deus, aonde estás? Deus, aonde estás? O Senhor não vê aquele povo sofrendo naquela colônia de leprosos? E ele começou: Deus, onde estás? Jesus, onde estás? E aí ele ouviu uma voz: eu estou aqui no meio dos leprosos. Enquanto aquele estava afastado. Na verdade, a vida cristã, ela tem um momento de oração, um momento do chegar, do se quebrantar, mas quando eu me levanto, é para servir, é para socorrer. Então aqueles discípulos, vamos viver eternamente aqui. Então a vida cristã, ela nos obriga a ter equilíbrio, viver em relacionamento com Deus, mas também em contato, isso é, nos importando com a situação em que as pessoas vivem. Terceiro lugar, estavam envolvidos por uma nuvem do céu, mas estão com medo de Deus. Eles veem aquela maravilha, eles não sabem qual é a conversa. O texto vai dizer que aqueles dois vieram dizer para Jesus: chegou a hora da morte. Vieram confortar e preparar Jesus. Mas aqueles discípulos, quando ouvem a voz de Deus, eles estão com medo. Eles caem como morto, diz o texto, caem como morto com o rosto em terra. Em outras palavras, desmaiaram, tremeram na base. Sabemos que a voz de Deus muitas vezes nos assusta. Agora mesmo, nessa chuva pesada que começou a cair, e quando a gente ouve um trovão, por exemplo, a gente fica com medo. E nem deveria ter medo do trovão, porque o trovão diz que caiu um raio. Então a gente vê o raio, não ouve nada, depois vê o trovão. Então o perigo está no raio. E nós muitas vezes
nos esquecemos de que o perigo está em desobedecer a Deus e nunca em ouvir a voz de Deus, porque o amor de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita, agradável. Só nos faz bem, especialmente se nós somos os seus amigos. É impressionante, irmãos, que apesar de estarem ali na presença de Deus, o que é que acontece com aqueles discípulos? Estão dormindo. Estão dormindo. E muitas vezes, nós como servos de Deus, mesmo tendo esta maravilha da presença do Senhor, não discernimos a sua presença ou colocamos no mesmo nível. Mas aí, irmãos, enquanto eles colocam Jesus no mesmo nível daqueles outros dois importantes, Moisés e Elias, o Pai chama a atenção deles e entra em ação, dizendo o quê? O Pai entra em ação e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, a ele ouvi. Veja só que Maria, lá no primeiro milagre em João 2, disse: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. E o Pai aparece dizendo: a ele ouvi. Este é o meu filho amado, o que ele diz, ouça, o que ele diz, obedeça. Lamentavelmente, como dissemos, aqueles discípulos tão espirituais, mas não discerniram a mensagem, a missão. Qual era a missão de Jesus? A cruz, deles pregarem a palavra. Sim, nós devemos sintonizar a nossa vontade, a nossa preocupação com a vontade e a preocupação de Deus. Vocês se lembram lá em Atos capítulo 4, quando prenderam os apóstolos e que ameaçaram os apóstolos? Eles então começaram a orar e eles fazem a oração dizendo: Deus, estende a tua mão para operar sinais e maravilhas, e nos dá ousadia para pregar a palavra, para que estas pessoas também se convertam. Eles não oraram: Senhor, pesa a tua mão contra estes homens, Senhor, entra com a tua providência para os destruir. Essa é a nossa tendência humana. Mas os discípulos estavam preocupados com Deus manifestar sinais, Deus usar oportunidades para a conversão. Muitas vezes, irmãos, estamos pensando nos nossos direitos, a nossa vontade, e nos esquecemos da vontade do Pai. Muitas pregações do Evangelho hoje é sobre a saúde, é sobre a prosperidade, muitas vezes é como obter riqueza, como obter sucesso. Dificilmente falamos sobre a cruz. A cruz não é uma mensagem agradável. Chegando aí no mês de abril, dentre as muitas coisas, temos também a Páscoa, aí na terceira semana, quando vamos relembrar a importância da cruz. De forma, meus amados irmãos, que em primeiro lugar, Jesus mostra equilíbrio no relacionamento com Deus. Jesus, ele busca ir para um lugar de oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque nesta noite vocês buscaram um lugar de oração, um lugar de estar na presença do Pai. E Jesus ali tem, como homem, uma das maiores experiências, quando ele, uma das únicas vezes, é visto como Deus. Pessoas veem a sua glória, como ele prometeu: alguns de vocês verão. E aqueles três, Pedro, Tiago e João, tiveram esse privilégio. Agora veja só, irmãos, que se dispuseram aí com Jesus, se dispuseram a buscar a Jesus. Que Deus também ajude a cada um de nós a termos uma vida equilibrada, de quem trabalha, de quem está na luta da vida, mas que se esforça para estar com Deus e na presença
de Deus. Segundo lugar, veja aí na sua tela, Jesus, ele também procura mostrar o equilíbrio quando estamos diante das forças das trevas. Meus amados irmãos, enquanto aqueles 3 discípulos estavam lá no monte, vendo Jesus, revendo Moisés e Elias, ouvindo Deus falar, vendo Jesus na sua majestosa aparência, lá embaixo no monte, os outros 9 discípulos estavam desde o amanhecer até o meio-dia tentando expulsar um demônio e nada, vergonha. Os demônios estavam mostrando mais força do que os discípulos. O pai do menino endemoniado já tinha chegado à conclusão: os teus discípulos não puderam, se tu podes fazer alguma coisa. E aí, meus amados irmãos, qual foi a resposta de Jesus? Você sabe, irmã Luísa, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para aquele pai: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então aqui temos algumas primeiras lições. Primeiro, lá embaixo, no vale, a gente sofrendo o cativeiro do diabo, sem encontrar na igreja uma solução para o seu drama. A igreja, ela sim cuida e socorre, deve se importar em socorrer pessoas que estão passando por necessidades. Aonde vamos, encontramos alguém que podemos ajudar de alguma forma. Mas além das coisas humanas, da ação social, de uma ajuda para o corpo físico, Deus espera que a igreja, o povo de Deus, a sua igreja, seja uma igreja que vive em relacionamento. Uma igreja que é o elo, que é a ponte, e que ajuda pessoas a encontrarem a libertação. Aquele pai precisava, aquele menino precisava, o texto vai dizer que o menino era possuído por demônio desde a infância, e a palavra do grego que está ali desde a infância é a palavra brefos, que significa desde a gestação. Desde a gestação se sentia que tinha alguma coisa errada no ventre daquela mulher, e quando a criança nasce, a criança cresce, acontecimentos assustadores vinham. Irmãos, quanto mais a igreja se colocar na disposição de Deus, mais Deus vai oferecer oportunidade, trazer oportunidade, e mais o nome de Deus vai ser glorificado. A gente desesperada, mas a igreja está muitas vezes envolvida numa discussão infrutífera. Eles estavam no meio do caminho: vamos construir cabana, Senhor, o Senhor tem que morrer mesmo. Não dizem que Elias viria antes de João, e Jesus está explicando ali a Bíblia para eles. Terceiro, no vale, enquanto os discípulos discutiam, havia um poder demoníaco agindo sem ser derrotado. Quantas vezes o reino das trevas está triunfando e a igreja está acomodada, conivente. Quando pensamos em Jesus, pensamos no equilíbrio, não apenas do monte para aqueles discípulos, êxtase sem entendimento, não apenas do vale, discussão sem poder, mas em terceiro lugar, vamos lá, nós pensamos na espiritualidade de Jesus Cristo, a espiritualidade do
equilíbrio. Vamos juntos então? A espiritualidade do equilíbrio. Quando pensamos na espiritualidade de Jesus, primeiro, uma espiritualidade marcada pela vida de oração, tanto no vale quanto no monte, marcada pela oração. Você não será um homem, uma mulher, uma pessoa usada por Deus sem a oração. Segundo, marcado pela obediência. Vieram Moisés e Elias dizer: Jesus, chegou a hora, você vai morrer. Jesus ficou entristecido, ficou desanimado do seu caminhar. Ele continuou: Pai, que seja feita a tua vontade. Para mim é melhor a vontade do Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A espiritualidade de Jesus é marcada por não negociar com o diabo, por destronar o reino das trevas. Jesus disse para aquele demônio que estava no menino: sai dele e não volte nunca mais. Saia e não volte nunca mais. Lá em São Paulo nós tínhamos uma irmã, membro da igreja, cujo esposo era um bêbado inveterado. E aquele homem muitas vezes subiu, passava pela porta da igreja de 4 pés, literalmente, porque não conseguia ficar em pé. E quantas vezes olhávamos e víamos aquele homem naquela situação vergonhosa e terrível. Um dia tivemos uma vigília. E durante aquela vigília, chegou o seu Oswaldo. Bêbado, mas consciente. Era tarde à noite. E ali, quando fomos chegar junto e falar e conversar, houve uma manifestação demoníaca. E estava naquela reunião então alguns dos nossos, e um dos meus irmãos também estava presente. E houve então um momento de oração por aquele homem, senhor João. A esposa diz: não fale os nomes. Seu João. E ali foi feita uma oração pelo seu João. E ao final daquela oração, quando houve a expulsão do demônio, foi dita esta palavra: saia dele e não volte nunca mais. Meus irmãos, depois daquela noite eu ainda fiquei naquela igreja há muitos anos. O seu João, como qualquer homem, tinha muitos defeitos, mas daquele dia em diante o seu João nunca mais bebeu. O seu João mostrou uma vida de homem, uma vida diferente da que ele tinha, da que ele vivia. Cada vez que eu via o seu João, e muitas vezes ele começou a trabalhar de pedreiro na igreja, e em todo o tempo, e eu ficava me lembrando daquela noite, daquela oração, ao expulsar aquele demônio: saia dele, não volte nunca mais. Foi isso que Jesus fez. Então, quando nós pensamos nesta oração, ou nesta espiritualidade de Jesus, primeiro marcada por uma vida de oração, marcada por obediência a Deus, mas também por desbaratar as obras do inferno. Não podemos ser coniventes, não podemos agir com brincadeira, mas usar a autoridade. Não temos poder contra o inimigo, não temos mais força do que ele, é verdade,
mas nós temos a autoridade do nome de Jesus, a autoridade do sangue de Jesus, a autoridade da palavra de Jesus. São armas que estão ao nosso favor. Portanto, quando pensamos nesta autoridade de Jesus, nesta espiritualidade equilibrada, eu quero lançar mão de um texto paralelo que conta esta mesma passagem lá de Lucas 9. Veja essa tela, vamos juntos comigo. Esta intervenção de Jesus, que é marcado pelo equilíbrio espiritual, qual foi o resultado e quais são as consequências quando Jesus e quando a igreja vive de forma equilibrada? Primeiro, o menino foi curado na mesma hora. Que coisa linda! Saia dele e não volte nunca mais. E aí Jesus pega o menino e o devolve ao pai. Aquele menino que desde a infância vivia como endemoniado, tinha ataques de epilepsia e outros. A epilepsia não tem nada a ver com demônio. Neste caso, aquele ataque produzia a epilepsia. O resultado, todos ficaram maravilhados, lá em Lucas 9:43, e a glória de Deus foi promovida. Sim, quando nós temos uma espiritualidade equilibrada, porque tem gente que quando está aqui no púlpito, ou quando está cantando, ou quando está na igreja, mas que coisa, que homem santo, que mulher santa, mas essa pessoa quando está no trabalho, quando está em casa, quando está na rua, quando está na escola, nos seus relacionamentos, seus negócios, as suas práticas, a gente diz, tem certeza que é esse mesmo? Então é preciso haver equilíbrio. Vida mais fala é igual a o quê? Me ajudem aí. Vida mais fala é igual a testemunho. Vamos dizer juntos? Vida mais fala é igual a testemunho. Ou seja, a vida do servo de Deus tem que ser coerente com a prática ou com a fé que ele diz que tem. De forma, queridos irmãos, que perguntaram, os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Por que não conseguimos? Eles perguntaram. Qual foi a resposta? Veja comigo aí, pelo menos algumas respostas de Jesus. Por que não conseguiram? Primeiro, porque há demônios e demônios, Jesus disse. Esse tipo precisa de oração e jejum. Segundo, estavam sem poder porque não oravam. Terceiro, estavam sem poder porque não jejuavam. Quarto, não puderam por causa da pequena fé. Olha só essa frase abaixo. Nossa falta de fé provoca sofrimento em Jesus. Jesus disse, até quando vos sofrerei? Até quando? E aí, nós perguntamos, a nossa fé tem produzido alegria ou tristeza ou sofrimento ao coração de Jesus? Então, em primeiro lugar, é preciso equilíbrio no nosso relacionamento com Deus. Não é só boa vontade. Segundo lugar, é preciso equilíbrio quando estamos diante do poder das trevas. E terceiro lugar, é preciso equilíbrio quando estamos falando de dinheiro. Veja então, aí essa próxima tela, versículos 24 em diante, leia comigo. Mateus 17, 24 em diante. Quando chegaram a Cafarnaum, os oficiais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas?
Pedro disse: paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se perguntando: que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: então os súditos estão isentos. Mas para não os escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol, tira o peixe que pegares, e ao abrires a boca do peixe, encontrareis uma moeda, toma-o e entrega-o por ti e por mim. Jesus está perguntando: os filhos do rei precisam pagar impostos? Pedro diz: não. Cidadãos do reino, não. E então, o nosso dever, o nosso direito diz que não precisamos. Para não trazer escândalo, vamos pagar. E aí pegamos a palavra, né, de Mateus capítulo 22, quando diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que nós aprendemos e o que é que nos ensina esta palavra? Veja aí, acompanhe comigo nesta próxima tela. Olha só, começa com a transfiguração. Jesus é Deus. Ele já sabia 7 dias antes da transfiguração. Segundo lugar, Pedro vai chegando dentro de casa, e antes de Pedro dizer o que aconteceu com ele, que quer cobrar o imposto e ele não tinha o dinheiro, antes de Pedro começar a falar, Jesus se antecipa, porque sabia o teor da conversa de Pedro lá na rua. Terceiro, vai, pesca e virá um peixe com este valor na boca. Quem tem condição e capacidade de fazer isso é Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E quinto lugar, apesar de ser Deus, de forma equilibrada, ele está na terra ainda, ele paga o imposto, mostrando que ele é Deus, mas que ainda está na terra, é homem. Vamos entender um pouco mais este milagre maravilhoso. Vai, pesca um peixe e vai vir com o valor para pagar este imposto. Passa para mim 2 telas. A segunda, singularidades deste milagre. Primeiro, é um dos 35 milagres do Evangelho, dos Evangelhos. 5 destes 35 envolve peixe. Apenas este milagre com um peixe e um anzol. Quarto, o único que Jesus, ainda que indiretamente, foi beneficiado pelo milagre. Este milagre, em que Pedro vai pescar um peixe com uma moeda na boca, só contado por Mateus. Mateus, que era cobrador de imposto, e ele achou que isso era um fato interessante. Jesus, uma outra singularidade, Jesus não tinha a diária de um trabalhador à disposição dele. Essa era uma oferta, não era o dízimo. O dízimo não se conversava, no sentido de que é como respirar. O dízimo para os judeus é como respirar, por isso a Bíblia não fala tanto de dízimo, porque é o básico do básico. Aqui é um imposto em que todo homem deveria dar para ajudar no sustento do templo. Então, estas singularidades deste milagre. Mas aonde está o milagre? Em sério, aonde está o milagre? Olha aí essa próxima tela. Quando foi que o milagre aconteceu? A moeda na boca do peixe, isso foi um milagre, sim ou não? Foi um milagre.
Existem alguns peixes que têm este hábito de ter uma pedrinha, alguma coisa na boca. Um peixe com a moeda na boca, um milagre. Segundo, pescar exatamente o peixe que estava com a moeda. Terceiro, ser a moeda do valor exato do imposto. Vai vir um peixe com a moeda. Ser o primeiro peixe a ser pescado. Esse não foi pescar 1, 2, 3, 4, 50 vezes, não. O primeiro. Está o peixe naquele lugar exato onde Pedro foi pescar. Vai pescar onde? E o peixe foi para lá. Aonde está o milagre disso, hein, Maurício? Meus irmãos, é a conjunção dos fatores. Todas estas coisas culminou no milagre, que era uma coisa boba, no sentido de que não era um valor tão grande, mas era essa a preocupação, era esta a necessidade. Tem um Deus que se importa. Repita comigo aqui, e os que estão em casa, assim: tem um Deus que se importa comigo. Vamos lá? Tem um Deus que se importa comigo. Qual é a minha causa? Qual é o meu problema? Qual é a situação? Deus já sabe, e Ele tem o poder para fazer. E aí, quando a gente pensa nisso, vem mais algumas perguntas para a gente. Quais são as perguntas? Veja aí nessa próxima tela. Deus tem controle sobre todas as circunstâncias. Podem ler comigo todos juntos? Nas circunstâncias da vida, você tem duas opções: se desesperar ou confiar. Quando Pedro chegou para contar, Jesus já sabia e tinha a solução. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa a tua vida sob o controle de Deus. Esta é a primeira lição para nós. Primeira lição. Segunda lição. Vamos lá. O milagre de Deus não anula o esforço humano. Agora ficou ruim, né? Sim ou não? Deus poderia fazer esse milagre de muitas formas. Pedro, fecha a mão aí, fecha a mão. Agora abre. Opa. Pedro, vem cá, na orelha. Poderia fazer 1000 formas. Jesus preferiu escolher: vai pescar. Vai lá. Vai pescar. O que é que está no teu alcance fazer? Meus irmãos, aquilo que nós podemos fazer, Deus espera que nós façamos. Em que área da tua vida? No namoro, na vida escolar, nas finanças, no casamento, você está fazendo a sua parte? Se você está fazendo a sua parte, pode confiar que Deus fará a parte dele. Terceira lição para nós. Terceira lição. O cristão deve ser fiel com suas obrigações financeiras com o governo e com a igreja. Nosso texto, Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos dizem: o uso que fazem do meu dinheiro, do meu dízimo, da minha oferta, é que vai determinar a minha fidelidade ou não. Pergunta: está certo ou está errado? Está certo ou está errado, irmãos? Está errado. Jesus pagou o imposto,
A quem? Ao templo, de quem ele disse em Mateus 21:13: covil de ladrões e salteadores. Mas mesmo assim eu estou dando como quem está entregando para Deus. Eu estou fazendo a minha parte. É como aquela coisa que diz, aquela palavra que diz: honra teu pai e a tua mãe. Ah, mas ele não presta. Problema dele. Honra o teu pai e a tua mãe, faz a tua parte. E a quarta e última lição para todos nós nesta noite. Quarta e última lição. Vamos lá? Nossa vida deve sempre ser uma bênção para os outros, mesmo quando nossos direitos são prejudicados. Porque este imposto o sacerdote, o levita, o mestre também não precisava pagar. Ou Jesus dizia: eu não sou mestre, não sou profeta, não sou sacerdote, por isso eu pago. Ou então eu pago e reconheço que não sou mestre, não sou sacerdote, eu vou pagar. Jesus está dizendo: sim, eu sou filho do rei, eu sou dono, não precisaria pagar, mas eu vou fazer a minha parte. Alguns dizem: faço o que é certo e não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Está certo ou está errado? Se fizer o que está certo, então está certo. Não tenho que pagar, Jesus podia dizer, é verdade, mas para não causar o escândalo, eu vou pagar. Que Deus nos ajude a vivermos nesta terra como verdadeiros cidadãos dos céus. Pessoas que é verdade, um dia vão morar lá, mas vivem com a vida tão equilibrada, que as pessoas aqui dizem: esse é alguém que com certeza vai morar no céu. Que Deus nos ajude a nos relacionar de forma equilibrada. No relacionamento com Deus é dedicação. No relacionamento com as trevas é expulsão. Sai e não volta nunca mais. Não quero negócio de, vamos dizer, vamos negociar. Não tem isso. E no relacionamento com o dinheiro? Bem, o dinheiro é uma bênção de Deus para a minha vida. Ele não vai se tornar o meu dono, ele não vai se tornar um Deus para mim, ele não vai se tornar uma maldição para mim. É uma bênção que Deus me dá, que eu uso para abençoar o reino de Deus e as pessoas que estão nesta terra. Que Deus nos ajude a viver uma vida equilibrada em todas as áreas. Amém? É fácil, mas com a orientação de Deus e da sua palavra, nós conseguimos. Deus nos ajude. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda de fazer a minha vontade, de viver para mim mesmo. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Louvemos ao Senhor. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim. Insondáveis são os teus juízos,
já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Vamos voltar para o início. Convido você, querido, mais uma vez, declarar: Senhor, guarda o meu coração de viver aquilo que eu acho que é o certo, na minha própria sabedoria, no meu próprio entendimento. Em nome de Jesus, que você consagre sua vida ao Senhor, todos os seus planos, porque serás bem-sucedido. Mesmo sem você entender, o Senhor tem planos, tem propósitos bem mais altos, bem melhores. O Senhor sabe o que é melhor para você, querido. Louvemos mais uma vez. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda. Guarda o meu coração, Oh Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. quão insondáveis são os teus caminhos, Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis. inescrutáveis são os teus A minha vontade eu já juízos. deixei. Minha vontade já O deixei. teu reino, Senhor, Teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. os teus sonhos Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. toma minha vida. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é Vamos declarar: venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Vem, Senhor. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Eu já deixei minha vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Os teus minha sonhos. vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Sim, a minha Minha vontade. vontade já deixei, o teu reino já Os teus sonhos. ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida,
Ponte.